Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dois discípulos de Jesus, confusos, frustrados, assistiram à crucifixão e pensaram que tudo terminou. E eles eram seguidores de Jesus e Jesus morreu. Pensaram, terminou a missão, vamos voltar para nossa casa e fazer as coisas que fazíamos antes. Abandonaram os projetos de Jesus e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode imaginar dois homens tristes, desanimados, com pessimismo, reclamando, crucificaram o nosso mestre. E acabou. Mas Jesus veio ao encontro deles. Jesus vem ao encontro de todos os frustrados e desanimados, se nós quisermos. Jesus pode fazer a caminhada conosco. Ele pode falar conosco. Pode nos orientar. Os olhos deles estavam como que vendados e não reconheceram Jesus, porque Jesus era ressuscitado e glorioso e tinha um corpo celeste. Também estavam tão presos dentro deles mesmos, com a tristeza e o desânimo, e chateados com os sumos sacerdotes e os anciãos que crucificaram o mestre deles. E Jesus perguntou: o que estás falando pelo caminho? E por que estão tristes? Tão tristes? E perguntamos: você é o único que não sabe o que aconteceu esses dias? Como crucificaram Jesus, um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, todo o povo? Estamos chateados porque os sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos fosse ele quem havia de ser o Salvador, e nós éramos discípulos dele, alunos dele. E Jesus explicou tudo para eles. Era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória, pagando o preço dos pecados do mundo. Explicava para eles tudo sobre a Sagrada Escritura. Jesus entrou na casa deles, partiu o pão. Quando estava sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram Jesus. Era um momento tão inspirado, tão maravilhoso, quando Jesus fez aquela oração. Tiveram uma experiência do ressuscitado quando partiu o pão. Aí que está para nós. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, na Santa Comunhão,
podemos reconhecer Jesus ressuscitado e glorioso. E Jesus desapareceu. E eles diziam: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. A consolação que nós experimentamos foi simplesmente maravilhoso, ouvindo a voz do nosso Mestre falar conosco. E eles diziam: mas a mesma coisa acontecia quando ele falava conosco, o mesmo sentimento de alegria, de paz, de consolação interior, quando nós ouvíamos as lições de nosso Mestre. A frustração foi superada, também o cansaço, e passaram aquela noite voltando para Jerusalém, para anunciar que Jesus Cristo está vivo. Jesus é o Consolador. Jesus continua como Mestre. Ele tira o desânimo de nós, a tristeza, o pessimismo, a negatividade. E acontece que muitos cristãos hoje em dia são assim também, pessimismos, centralizados dentro de si mesmo, são incapazes de pensar num futuro glorioso que vem. O mais importante é que todos nós façamos a nossa caminhada com Jesus. É mais importante querer escutar a voz dele, a orientação dele. Como a palavra de Deus é importante para nós, temos que conhecer a palavra que está aqui na Bíblia. E assim nós vamos conseguir escutar a voz interior de nosso Mestre. Ele nos anima, ele nos enche com o Espírito Santo. A força vem do alto para sair do cenáculo e ir ao encontro das pessoas, para ter uma experiência. Cristo ressuscitado começou a produzir bons frutos naqueles dois. Ficaram animados e foram anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura nós temos Pedro e João. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estavam no cenáculo quando o divino Espírito Santo foi derramado sobre eles. E o Cristo ressuscitado viveu dentro deles. E um grande sinal aconteceu: a cura do coxo. Vamos abaixar a cabeça, vamos responder a palavra de Deus.